Nós não entendemos o clamor de um povo que precisa de Deus e nós não conseguimos falar essa língua. Nós nos fechamos dentro do nosso império. E quando falamos, quando dizemos que estamos evangelizando, estamos falando do nosso império, da nossa denominação, do nosso líder poderoso, estamos falando do nosso alcance, da quantidade de igrejas que temos, estamos falando da nossa torre de Babel. Ou quando vamos dar testemunho, vem aqui testemunhar de Cristo, ninguém vai lá dizer Jesus Cristo é o Senhor e o Messias, Ele é Deus da terra. Testemunho é, esse aqui é meu carro, essa aqui é a casa que eu comprei, isso aqui é o império que eu construí, isso aqui é o dinheiro que eu ganhei, é a empresa que eu inaugurei. Todo mundo mostra a sua torre. Eu preciso que você que está me assistindo agora preste bastante atenção na narrativa que eu vou tentar fazer aqui de maneira mais rápida possível. Nós não estamos numa classe, numa sala de aula, nós estamos numa pregação, numa celebração. E eu vou tentar resumir o máximo possível sem perder toda a linha narrativa. Essa é a primeira coisa que eu peço a você. Eu sei que se você está assistindo é porque você ama a palavra de Deus e você presta atenção. Hoje eu peço que você preste um pouco mais. A minha oração é que o Senhor ilumine o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a amplitude da obra de Cristo por nós. A segunda coisa que eu quero pedir a você é que muitas pessoas gostam de assistir pregações, estudos, e nós temos um hábito que não é bom. O espírito da nossa época, o jeito que nós vivemos hoje, nessa hipermodernidade ou pós-modernidade, deem o nome que queiram dar, nós vivemos a época da experiência. Nós vivemos a época das sensações e das experimentações. A época onde o filme que eu assisto não tem só uma informação, ele é um momento experimental. A roupa que eu compro para usar, ela também me faz sentir de um certo jeito. O carro que eu tenho, eu adquiri uma experiência de vida com ele. O nosso marketing hoje te leva muito mais a ser alguém através do que você consome. Preste atenção nisso. Essa é a época da experimentação. A nossa fé também foi tomada por esse espírito. A gente quer ir para um culto para sentir alguma coisa e para termos uma experiência. E eu não tenho nada contra as sensações nem as experiências. Mas nós sempre queremos rapidamente alcançar uma experiência. Tudo virou fast. Não só a nossa food. Não foi só a comida que ficou rápida. Nós queremos ter prazeres rápidos. Nós temos hoje na TV 1 milhão de diferentes séries. E nós queremos tanto ter experiências que a gente nem quer esperar uma semana para sair o outro capítulo. Quando se lança a série, já se lança todos os capítulos. E a gente consome rápido. Aliás, a gente começa e se no primeiro ou segundo episódio aquilo não nos causa uma experiência, não gostei da série, eu quero experimentar outra. Porque tudo é uma experimentação. Essa é uma das facetas, é uma das características do mundo que nós vivemos hoje. Eu tenho 53. É 53 que eu tenho? 54, né? Obrigado, Wagner. Eu tenho 54. Mas na minha época de juventude, parece que as coisas eram mais construídas passo a passo. Nós tínhamos mais preocupação com as etapas. Não havia a pressa que a gente tem hoje. Mas hoje o mundo é muito rápido, a gente não pode perder tempo. Isso aqui faz a gente ficar desesperado por rapidez. Nós queremos um telefone mais rápido, porque eu clico naquele aplicativo, demorou 5 segundos para abrir. Eu quero um computador que eu clique, ele pum, já abriu.
E eu me sinto bem com aquilo. E a gente se sente depressivo quando não consegue vencer aquele joguinho. Então, e quando a gente ganha e que explode tudo, dá uma sensação boa de que eu conquistei. E se eu não consigo, eu fico tentando várias vezes naquele mesma etapa até passar para sentir aquela sensação de conseguir, conquista. Uma das facetas da nossa época é essa busca por sensações. Então, qual é o segundo conselho? Eu não comecei a pregar ainda. Não seja um consumidor de pregações ou estudos ou vídeos para que você tenha todas as respostas e entendi tudo. Não é assim. Se você puder, e o tipo de pregação que eu faço não encher o teu saco, usando o português bem chulo, e não for chato para você, pegue a série desde o começo. Eu vi aquele negócio, mas eu não concordo com aquilo. Tudo bem, você pode até não concordar, e eu não estou aqui pregando para que você concorde ou discorde. Eu estou aqui pregando porque Deus me fez pastor, independente do que você pense. Mas o que eu quero dizer a você é que você dê a oportunidade a você mesmo de fazer um percurso e compreender o que Deus está dizendo passo a passo na sua palavra. Por isso nós pegamos a caixinha de promessas, por isso nós pegamos versos isolados, e por isso nós gostamos de pregações que nos deem fórmulas mágicas para obtermos sucesso e conquista, porque aquele versículo e aquele, porque a gente não consegue parar para ter a construção de uma ideia. Nós queremos drops rápidos, pílulas rápidas para que dê certo a nossa vida. E esse dar certo geralmente tem a ver com o tipo de conquistas ou sucessos que eu espero. Isto posto, nós vamos para Atos capítulo 2 e eu quero orar. Senhor, nos abençoa, fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, reveste-me da tua graça e sabedoria como todos nós, para que a tua palavra nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Interessante isso, né? Não é que veio um vento, veio o som de um vento. Foi um momento extraordinário. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Aquele som, todos perceberam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se fosse de fogo. Como de fogo. E a palavra línguas aqui, a palavra glossa, é a língua nossa. Né? E pousou uma sobre cada um deles, que coisa incrível. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles não estavam falando mais o idioma deles. Eles começaram a falar outras línguas. E o Espírito concedia a cada um. Que interessante. E estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Aliás, era uma festa de Pentecostes, que é a festa das colheitas, né, das primícias. E festa das semanas também era chamada. E vinha gente de tudo quanto era lugar, porque tinha judeu espalhado por todo o Império Romano. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, aquele povo falando e glorificando a Deus, de um barulho confuso, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Eles ficaram perplexos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que doideira! Um som de um vento entra num lugar, uma visão de línguas, como se fossem de fogo, repousa em cada pessoa, e cada um começa a falar uma língua conforme o Espírito concede. E aquilo vira um barulho de várias línguas diferentes. E quando se fez ouvir aquela voz, o versículo 6, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um
que estava ali, de várias nações diferentes, os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos. Judeus, o prosélito é o convertido ao judaísmo, né? Tanto judeus como prosélitos. Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: vocês estão bêbados, vocês estão embriagados. Eu estou lendo uma versão diferente da que está na tela, né? Desculpa aí. Eu vou voltar para a versão que todos estão. Então Pedro, pode continuar aí, Eric, se levantou junto com os 11, erguendo a voz, se dirigiu à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses caras aqui, esses homens aqui, eles não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, não beberam nada ainda. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Preste atenção nisso. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. 2 vezes Joel diz isso, eles vão profetizar. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Aí ele já fala do futuro, né? O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero que você vá comigo. Agora ele começa a falar sobre Jesus, o Nazareno, cita Davi, e no versículo 32 ele diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui. E naquele dia, eu não continuo a ler o texto, naquele dia, diz o texto prosseguindo, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas desceram as águas e confessaram Jesus, a primeira grande conversão em massa que nós temos na história bíblica. Não dá para ler o texto todo, eu quero que você depois leia todos os textos que eu vou citar aqui, que não vai dar tempo de eu ler todos. Mas, estamos falando da videira. Nossos domingos anteriores, a gente vem dizendo as coisas que Jesus disse sobre: vocês não vão me ver mais, mas o meu espírito estará em vocês. Quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, domingo passado, os discípulos veem Jesus subindo, e Jesus havia dito a eles: vocês vão receber do meu espírito, e vocês serão minhas testemunhas, os meus mártires. E vocês vão pregar aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e vocês vão até os confins da terra. Vocês vão ir para todos os lugares e vão testemunhar de que eu sou o Senhor. Se nós cremos em Cristo como a videira e estamos ligados à videira, o fruto que damos é o fruto da videira e não o nosso. E o processo pelo qual isso acontece é o processo da vida
do próprio Cristo dentro de nós. Ele não estaria mais entre os homens, mas estaria agora dentro dos homens pelo seu Espírito. É isso que nós vimos falando todos os domingos anteriores. E Pedro, quando acontece esse fenômeno, era em torno de 120 pessoas que estavam reunidas. Se você ler o início do livro de Atos, leia o livro de Atos, para que você comece a compreender. Ele conta a subida de Cristo e o nascimento da igreja. Em torno de 120 pessoas reunidas num lugar onde eles costumavam se reunir. Estavam ali orando quando de repente esse fenômeno acontece bem no dia da festa. Bem no dia onde havia gente de tudo quanto era lugar, judeus de todos os lugares, que sabiam sim falar o hebraico. Lógico, essa era a língua que se lia no templo e se lia a lei. Mas a língua materna de cada um deles tinha a ver com o lugar onde eles haviam nascido. O Espírito vem e enche aquelas pessoas. E o capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo 6 em diante, ele diz: vocês vão receber do meu Espírito e serão minhas testemunhas. E no mundo inteiro. E aí acontece a descida do Espírito Santo que inaugura um novo tempo. Houve o tempo em que a lei era Deus entre o povo e ele também se manifestava, nós vamos chegar lá. Houve o tempo em que Cristo era Deus no meio do povo, e agora o tempo do Espírito, em que o Espírito é Deus dentro do povo. E este sinal de que eles começam a falar outras línguas, e as pessoas que chegam ao redor começam a compreender na sua língua materna. Mas nós somos partos, medos, elamitas. A gente vem do Ponto, Frígia, Ásia, Capadócia, Egito, árabes, cretenses e romanos, que falavam latim. Aliás, eles conheciam o grego e o hebraico, mas o fenômeno era falar em línguas que eles entendiam como suas línguas maternas. Alguns versículos atrás, pregamos domingo passado, Jesus disse: vocês vão para o mundo inteiro, até os confins da terra, e quando o Espírito desce, eles começam a falar línguas de outros povos, e aquilo é um sinal poderoso. 3 grupos estão aqui. Um grupo que está naquele lugar glorificando a Deus, um grupo que se aproxima e começa a entender na sua própria língua, e um outro grupo que diz: vocês estão tudo bêbado, o que está acontecendo aqui? Aquele povo falando um monte de coisa e vocês dizem que estão entendendo? Vocês estão bêbados, não é possível. A pergunta deles, e eu acho isso muito lindo, quando eles ficam atônitos e perplexos do que estava acontecendo, eles dizem assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Pedro diz: atenção multidão, ninguém está bêbado aqui, são 9 da manhã, ninguém bebeu nada. O que vocês estão vendo, e aí Pedro, não sou eu que estou fazendo isso, Pedro fez isso. Isso aqui é a profecia do profeta Joel, que disse que Deus colocaria do seu Espírito sobre toda a carne. Joel já havia profetizado que esse tempo do Espírito chegaria. A única coisa interessante é que Joel, ele diz: vocês terão sonhos, visões, e eles viram mesmo línguas de fogo, tiveram mesmo visões. Vocês sonharão e verão coisas, e vocês profetizarão. Vossos jovens, vossos filhos, vossas filhas vão falar das grandezas de Deus, porque é isso que o profeta faz. Ele não fala a sua palavra, ele fala a de Deus. Ele engrandece a Deus. Este sinal que vocês estão vendo, e que tem muita gente na sua própria língua entendendo as grandezas de Deus, é o que Joel falou, que vocês iam profetizar. E Pedro está dizendo que Cristo, que vocês crucificaram, Ele é o Messias e Ele é o Senhor. Na nossa tradução está escrito assim: que esse Cristo que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês crucificaram é o Cristo e é o Senhor. A palavra Christos é a palavra Machia do hebraico, é o ungido. Esse que foi para a cruz é o que nós estamos dizendo aqui, e vocês estão entendendo em outras línguas. Ele é o Messias e Ele é o Senhor. Volto.
Se a videira é o Cristo, é a vida, Ele é a razão, Ele é o princípio, meio e fim. Se Deus planta a videira na terra, e ela tem os seus ramos, que somos nós, e nós damos frutos, e esse fruto é dado, porque a videira não estará mais aqui, mas o Espírito estará em nós, significa que esse fruto só pode ser um fruto. Declarar a toda a terra que Jesus é o Messias, é o Cristo e é o Senhor. Nossas palavras farão isso e nossas atitudes demonstrarão isso. Quando ele profetiza, eu quero agora fazer um passeio rápido, eu vou tentar fazer isso em 5 minutos, se eu conseguir. Pedro cita o profeta Joel é um profeta pós-exílico. O que é isso, Zé? Nós temos 3 classes de profetas no Antigo Testamento. Os profetas pré-exílicos, suas palavras e suas profecias ao reino de Israel, ou de Judá, porque eram 2, aconteceram, vamos nos fixar em Judá, onde está Jerusalém, onde nós estamos. Suas palavras foram antes deste povo de Judá ser levado cativo, exilado da sua terra, e o templo ser destruído. Nós temos profetas que são chamados de profetas exílicos, que são profetas que quando profetizaram, o povo já estava fora da sua terra. Ele já não estava mais lá. E depois que nós temos o retorno desse povo à sua terra, nós temos os profetas pós-exílicos, que profetizaram depois que isso tinha acontecido. Eu não sei se você sabia disso, mas quando você lê o Antigo Testamento e lê os profetas, é muito importante que você saiba o que ele está falando, para quem ele está falando e profetizando, e em que momento ele está dizendo aquelas coisas. Para que você não faça uma interpretação errada do que você está lendo. Uma leitura anacrônica, onde eu leio um texto e falo, isso aqui significa tal coisa, sem pensar que o leitor primevo, aquele primeiro que leu, tinha um sentido aquilo que foi escrito. Isso é coisa para o caminho das letras, você deveria fazer sua matrícula. Mas quando Pedro diz, Joel profetizou que o Espírito desceria, essa coisa do Espírito de Deus descer era comum dentro da cultura judaica, e era uma expectativa do judeu, e eu vou tentar fazer isso rápido. Você vai ler aí, você vai me prometer que você vai ler. Êxodo 19, de 17 a 20. O povo vê com Moisés a presença de Deus descer sobre o monte Sinai. Havia fogo e fumaça. E no capítulo 20, Moisés sobe e é tomado pela presença de Deus, e Deus lhe dá as tábuas. E quando ele traz as tábuas, o seu rosto resplandecia da glória de Deus. Então aquela coisa de que Deus desceu no monte era um sinal importante para o povo. A presença de Deus está aqui. Êxodo 19, de 17 a 20, depois você vai ler. Quando eles saem do Egito e estão pelo deserto, Êxodo capítulo 40, verso 35, eles constroem um tabernáculo e diz, façam uma tenda. Porque enquanto vocês caminham no deserto, vocês vão montando essa tenda onde vocês pararem. Esse é o lugar que vocês vão me servir. E quando eles constroem aquele tabernáculo, pela segunda vez, a glória de Deus desce, mas não naquele monte. Ele enche o tabernáculo. E a Arca da Aliança e aquele lugar ali dentro, cheio da glória de Deus, que o povo viu descer, era o sinal para que eles andassem, sabendo que Deus andava junto com eles no meio do deserto. E mais adiante, 1 Reis, capítulo 8, verso 11 em diante, quando o templo é inaugurado, quando o povo chega na sua terra e já não peregrina mais, o lugar da habitação de Deus deixa de ser uma tenda, um tabernáculo que monta e desmonta, e já vira um templo de pedra, porque agora nós chegamos no lugar que nós deveríamos chegar. E na consagração deste templo, a glória de Deus também desce e enche aquele lugar, e toma aquele lugar. E a glória de Deus, o seu Shekinah, fica dentro do Santo dos Santos. Aonde está a Arca da Aliança, aonde há o propiciatório, aonde se faz sacrifício pela nação. E a presença de Deus, quando desce, é a marca de garantia de segurança daquele povo. Deus está aqui. O templo era algo fundamental para a vida do judeu, do hebreu daqueles dias.
Porque aqueles que contavam aos seus filhos que viram a glória de Deus descer sobre o Sinai, aqueles que contaram aos seus filhos que viram a glória de Deus descer sobre o tabernáculo e que andava com eles, são aqueles que agora vivem, olham para o templo e dizem: Deus mora ali. Porém, Jeremias, um profeta pré-exílico, ele viveu os dias do exílio. Ele é um profeta pré-exílico, quase exílico. Porque foi ele que profetizava que a Babilônia viria e destruiria tudo. E os outros profetas pagos pelo rei diziam ao rei o contrário. Por isso Jeremias foi tão perseguido. Porque ele dizia a verdade. E veio Nabucodonosor, e veio a Babilônia, e acabaram, destruíram o templo. A arca nunca mais foi vista. Coisa terrível. E o mais incrível é que o templo cai e aquele povo é levado embora da sua terra. Jeremias é quem profetiza isso. Porém, no capítulo 31 de Jeremias, versículo 31 em diante, você vai ler também, Jeremias fala ao povo quase sendo levado cativo. Assim diz o Senhor: vai chegar o dia em que a minha lei não estará mais escrita em tábuas de pedra, mas dentro dos corações. Na mente imprimirei a minha lei, e nos seus corações a minha verdade. E ninguém precisará perguntar e dizer: venha conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, do maior ao menor, velhos e jovens. 2 Reis, capítulo 25, a partir do verso 8, você vai ler, anota aí. É quando cai o templo e a Babilônia toma todas as coisas. Ezequiel, capítulo 10, Ezequiel é um profeta exílico. Ele profetiza do meio do exílio. E ele diz, no capítulo 10 de Ezequiel, a partir do verso 18, ele denuncia o pecado da nação de Judá e diz: Deus saiu do templo. Nós estamos vivendo tudo isso por causa do nosso pecado. Na cabeça do povo, o Deus que eles viram descer, que nossos antepassados nos contaram, que desceu no Sinai, que desceu no tabernáculo e enchia esse templo, que era a vida no meio de nós, que era a lei, que era a verdade para que nós vivêssemos, não está mais aqui, ele foi embora, isso aqui foi destruído, e nós fomos levados cativos e escravos. Acabou tudo. Acabou tudo. Tem muita história. Quando você lê Isaías, quando você lê Jeremias, tem muitos detalhes aqui. Do povo que dizia: não, isso não vai acontecer, nós temos o templo. Que para de falar do templo. Meu. Ezequiel disse: a glória de Deus saiu do templo, acabou. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, versos 27 e 28, diz que Deus faria de novo a sua morada. Minha morada estará com eles e eu serei o seu Deus. Era uma profecia dizendo: a minha morada vai estar de volta com o meu povo e eu serei o seu Deus. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, versos 27 a 28. Ageu profetizou no capítulo 2, versículo 9. Ageu também, um profeta que fala já do retorno. Ele viveu nos dias do retorno do povo. Ele é um profeta pós-exílico. E ele diz: vocês conheceram a glória da primeira casa, mas essa última vai ser maior do que a primeira. Por isso que você vive vivendo evangélico dizer: você perdeu a mulher, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você faliu a sua empresa, vai ter outra, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você perdeu o campeonato, vai ganhar outro, e o troféu do segundo vai ser maior que o primeiro. Nós gostamos de pegar esses textos e inventar coisas no nosso meio. Não que Deus não nos dê um futuro muito mais abençoado, isso é verdade. Mas essa prática de pegar coisas separadas sem conhecer a história. E olha que coisa incrível. Quando Jeremias profetizou que Deus estaria de volta, quando Ezequiel profetizou que Deus habitaria de novo no meio do seu povo, quando Ageu profetizou que a glória da casa última seria maior do que a primeira, é visto no livro de Esdras, capítulo 6. Você vai ler também, Esdras 6 e 16 em diante. Esdras conta a história do retorno do povo. Josué, sumo sacerdote, Zorobabel era o governador, Esdras era o escriba.
Havia um decreto de Ciro para que o povo voltasse para a terra e liberou dinheiro para a reconstrução do templo. Neemias conta a história da reconstrução dos muros e Esdras a reconstrução do templo. E no capítulo 6 de Esdras, a consagração desse templo, onde todo mundo diria, a profecia do Ezequiel, do Jeremias, a profecia do Ageu, vai se cumprir agora, porque estamos construindo o segundo templo. Não há narrativa de que a glória de Deus tenha descido ali. Você tem que ler Esdras, você precisa ler. Você precisa ler esses textos que eu estou dizendo, antes de você dizer se você concorda ou não concorda. Você tem que ler a Bíblia. Não sou eu que falo, a Bíblia tem que falar com você. E a sua fé tem que estar baseada nas Escrituras. E não no que eu falo e que nenhum profeta, pastor fala. Tem que estar nas Escrituras. Se não estiver nas Escrituras, não creia. Me esqueça. Esqueça qualquer um. Porque não somos nós. É ela, a palavra. No relato de Esdras, não aconteceu o que aconteceu no Sinai, não aconteceu o que aconteceu no tabernáculo, e não aconteceu o que aconteceu no templo inaugurado por Salomão. O povo se alegrou pela reconstrução do templo, e há uma grande festa. Fazem a festa dos sacrifícios e da consagração, mas não há narrativa de que era ali que estaria a glória, que ali estava a restauração daquela presença de Deus que tinha saído. Mas em João capítulo 1, versículo 14, que você conhece de cor, e que diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade, sua glória como a do unigênito do Pai. João é um evangelho maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. Ele usa aqui o verbo esqueno para falar habitar. É legal isso, né? Quando a gente vê essa coisa de habitar, o verbo katoikel, é um dos que, aliás, no texto aqui de Atos, quando fala que habitavam em Jerusalém pessoas de várias nacionalidades, é esse verbo. Mas João usa o verbo esqueno, e o verbo esqueno é fixar tabernáculo, montar o tabernáculo. Não é engraçado? Quando ele diz, onde nós estamos mesmo? João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não está dizendo que ele veio morar com a gente. Ele está dizendo que Deus virou gente e montou o seu tabernáculo no nosso meio. A gente costuma dizer que ele tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. A linguagem de João explode no coração dos judeus, que tinham nas suas mentes a história de um Deus que desceu no Sinai, de um Deus que desceu no tabernáculo, de um Deus que desceu no templo e depois saiu do templo. E todos aguardavam a construção, e quando reconstruíram, não viram nada acontecer. E João diz, quando o verbo apareceu, ele é o tabernáculo de Deus no nosso meio, e nós vimos a sua glória. Esse aqui é a segunda casa, é essa aqui que é a glória de Deus, não é mais um templo de pedras. Por isso Jesus, quando sai do templo na última semana de vida, em que ele debate com saduceus, fariseus, escribas, herodianos dentro do templo, e ele sai, era um dia, era uma semana de festa, era Páscoa, e os discípulos falam, nossa, que pedras, tinha uma reforma gigantesca que foi feita no templo, que pedras essa, que linda construção, e Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo, eu vou destruí-lo, e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Quando ele é crucificado, ele é zombado. Cadê aquele que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Se a reforma demorou 46 anos, em 3 dias? E João, no seu evangelho, diz que Jesus não falava das pedras, ele falava do seu corpo. Do seu corpo, que ressurgiria em 3 dias, porque ele é o tabernáculo e não aquelas pedras. E também o seu corpo, a sua igreja, porque nela ele depois habitaria pelo seu espírito. Você consegue entender que quando Pedro diz, eles não estão bêbados, vocês têm que entender que Jesus é o Messias. Ele é o Messias e ele é o Senhor.
Vocês precisam entender que o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse. E aí vem um fio histórico longo, desde Moisés no Monte Sinai, sobre a descida de Deus. Só que agora, ele vem de uma vez por todas. Quando você conhece hoje a Cristo, você já não o conhece em carne e osso, porque ele não está aqui. Você o conhece pela ação do seu Espírito que está entre nós. Quando você recebe a Cristo na sua vida, é o termo que João usa, todos que o receberam o poder de serem filhos de Deus, você não recebe como uma visita na sua casa para sentar, você recebe como um Senhor para habitar em você. E Paulo diz que nós somos tabernáculo, nós somos templos da sua habitação. A discussão de Atos capítulo 2, e eu não vou entrar nessa discussão, não é tema da nossa pregação, não é uma discussão sobre dom de línguas, sobre como ele é e como ele se manifesta. A discussão é que o Espírito vem para que profetizemos, para que falemos das grandezas de Deus, como aconteceu neste dia. Não, Pedro não pegou a palavra para dizer, gente, isso aqui que vocês estão vendo é dom do Espírito Santo. Eles estão falando em outras línguas. Isso aqui é para vocês entenderem que a igreja tem o poder de Deus aqui dentro. Não, ele não falou isso. Nós é que fazemos isso. Não só com esse dom, mas com todos os outros. Nós ficamos girando em torno do dom, porque aqui vai ter profecia, aqui vai ter línguas, aqui vai ter manifestação, aqui vai ter fogo, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo, aqui vai ter cura. Ótimo, Deus pode fazer tudo isso, mas a nossa vida não orbita ao redor dos sinais, porque os sinais só existem para dizer que Ele é o Messias e que Ele é o Senhor. Quando eu digo, alguém pergunta, a Casa da Rocha é uma igreja pentecostal? Eu digo não. Então você não crê no dom do Espírito? Eu creio em todos os dons do Espírito. Só que dentro dessa perspectiva. Mas enfim, vamos ao tema, porque eu não quero sair do tema. John Stott diz que o dia do Pentecostes é o último ato da obra salvífica de Jesus. Para que se completasse a promessa de Deus, de Ezequiel, de Joel, de Jeremias, sobre a igreja, haveria um tabernáculo, só que era Jesus. A glória estaria ali, que era o próprio Deus. E essa glória estaria nos corações e nas mentes dos homens, que é o seu Espírito. E quando isso acontecesse, disse Pedro, nós vamos falar a língua de todo mundo. E aquilo que Jesus disse, vocês vão ser testemunhas em toda a terra, esse é o maior sinal. Não vai ter barreira alguma. Todo mundo vai poder saber, porque vocês vão falar a língua de qualquer um. E vão falar das grandezas de Deus. Qualquer dom que seja. Não fala da minha grandeza. Não fala do meu poder. Não fala da minha espiritualidade. Não aponta para a minha honra. Não me coloca em destaque sobre os outros cristãos. Dons me colocam em serviço do reino para dizer que Ele é Senhor e Messias. Capacidades do Espírito Santo tomam a minha vida para que eu dê um fruto, porque Ele é o sinal de que eu estou ligado à videira e eu faço tudo aquilo que Deus quer que eu faça para a glória dEle. O ramo nem tem fama, fama quem tem é a videira e o fruto. Você entra numa vide, numa vinha, e eu fui outro dia em uma aqui no interior de São Paulo passear, em Vinhedo. E é muito linda a plantação e a vinha, e maravilhoso você ver o fruto. Eu não me lembro de falar que galhos bonitos, hein? Nossa, que ramos. Aliás, eu não pensei nisso. Os ramos estão lá só a serviço da videira. O que importa é a videira e o fruto. E o fruto diz que a videira é boa, porque a uva é boa, é que a videira é boa. O ramo é só um ramo. Importa que a gente desapareça. Fazemos de qualquer dom que seja, independente de como você o interpreta, uma demonstração de poder pessoal e individual de alguém sobre os outros. Enquanto o dom nos torna servos, porque Ele está entre nós. E John Stott diz que a descida do Espírito em Atos é como o nascimento de Jesus. Aconteceu uma vez. É um sinal. O batismo de Jesus, Deus diz, esse é meu filho amado. Esse aqui é um sinal, é Ele.
A morte de Cristo desceu à sepultura. É um sinal, aconteceu uma vez, é ela. Ele não vai nascer de novo, não precisa. Nem ser batizado outra vez, não precisa. E não vai morrer uma segunda vez. Ele morreu de uma vez por todas, para a salvação de todos os que creem. E depois ele ressuscita também uma vez. É o sinal da sua subida. E por fim o seu espírito desce. Está completado o ciclo do Deus que se manifestava no tabernáculo, no templo, do Deus que agora é o próprio tabernáculo no meio do povo, e do Deus que agora faz do seu povo o seu tabernáculo. Uma linha histórica entre os profetas, a manifestação de Cristo e a vida em Atos dos Apóstolos da sua igreja. Em Gênesis capítulo 11, verso de 1 a 9, diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Estamos em Gênesis, lá no começo. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que planejarem fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um ao outro não entenda, e que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chama Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda aquela terra. Babel. Babel. A palavra se chama confusão. Vamos construir uma torre para que o nosso nome seja grande nessa terra. E Deus fala: essa união deles para endeusarem a si próprio não vai dar certo. E a torre de Babel é um sinal de onde Deus separa os homens pela língua. Aqueles que queriam engrandecer o seu próprio nome são confundidos, e a palavra confusão é a palavra Babel, e aquela terra é batizada de Babel. Os homens querem engrandecer o seu próprio nome, Babel. Séculos depois, os homens abandonam a Deus, vivem em prostituição e pecado, e os profetas dizem: sabe quem vai vir aqui e vai tomar a gente? Babel. É a Babilônia que vem. Vocês estão esquecendo Deus e se preocupando com vocês, querendo engrandecer o seu nome. Vocês já foram engolidos de novo por Babel. Vocês não se preocupam com o próximo, vocês estão maltratando a viúva, o estrangeiro, o pobre e o órfão. Você tem que ler os profetas para entender isso. Está preocupado só com você. Sabe o que é isso? Isso é pensamento de Babel. Você não fala mais a língua do necessitado, de quem precisa. Aliás, você não está preocupado com ninguém, só com você. As línguas foram divididas em Babel, porque os homens só falavam a sua própria língua, do seu próprio querer, da sua própria vontade. Mas agora, no dia do Pentecostes, que era uma festa das colheitas, aonde todos traziam aquilo que pertencia a Deus diante dele, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e Cristo havia dito: vocês são ramos e eu sou a videira. Virá sobre vocês o Espírito, e Ele fará vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito a vocês. Você lembra disso? João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês, e tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês. E também Atos 1, 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês vão profetizar e vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. E agora o Espírito desce
E eles começam a falar línguas e estrangeiros começam a entender na sua própria língua. Quando os homens em Babel quiseram transformar o seu nome grande na terra, Deus confundiu as línguas. Mas quando os homens se uniram em torno da videira para dizer: queremos engrandecer o teu nome, Deus une as línguas. E agora todos entendem. Quando o homem quis, se esquecendo do Criador e de Deus, construir os seus próprios impérios, Deus faz Babel, a confusão das línguas, e ninguém se entende. Babel toma Israel, porque cada um quer o seu interesse e ninguém se preocupa com os outros. Mas no Pentecostes, Deus une todos ao redor de um único. Por isso João diz: vocês vão saber que Ele é o Cristo, o Messias e o Senhor. E ele está falando, o Espírito veio completar o que Joel disse, que nós iríamos profetizar, jovens, velhos, todos. E Jesus também disse que nós seríamos suas testemunhas até os confins da terra. Ninguém aqui está bêbado. É por isso que os estrangeiros estão compreendendo e nós estamos falando línguas que não sabíamos falar. Este é um sinal do que Jesus fez. Esse é um sinal do que Ele havia prometido. Nós, como igreja, anunciamos as grandezas de Deus pelo poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas dEle em qualquer lugar. Não importa a perseguição, porque seremos mártires. Esta é a raiz da palavra testemunha, falamos semana passada. E nem haverá diferença cultural que nos impeça, porque nós vamos até os confins da terra. Se fôssemos extrapolar para os dias de hoje, não importa se é inglês, nordestino, americano, alemão, a igreja não terá barreiras. Se é skatista, jogador de futebol, de uma comunidade, se gosta de funk, se é roqueiro ou punk da periferia, a igreja fala todas as línguas. Pelo poder do Espírito, ela testemunha sem barreira alguma. Ela vai aonde o Evangelho precisa florescer. Minha pergunta para você, depois de tudo isso que eu falei, nós somos essa igreja? Eu não estou nem um pouco preocupado em sermos um lugar aconchegante para que nós enchamos esse lugar de pessoas, para sermos uma igreja local de sucesso. Isso é besteira, infantilidade ou imperialismo. Irmãos da Casa da Rocha, vontade do meu coração é que nós sejamos a igreja que testemunha. No meio dessa pandemia, dane-se se a gente se reúne aqui ou não. Isso é o menos importante. Sim, nós vamos voltar a nos reunir aqui. Mas o importante é se aonde você está, você fala a língua. Se você consegue falar a língua da tua esposa, ela fala e você não entende. Porque você está preocupado com os seus próprios interesses, construindo a sua torre de Babel. Ou se você, mulher, não entende a voz do teu esposo, porque você tem a tua própria vontade e quer que ele cumpra a sua. Os filhos não entendem as línguas dos pais, e os pais não entendem a linguagem dos filhos. Nós não entendemos a linguagem do carente. Nós não entendemos a linguagem dos diferentes. Nós não entendemos o grito de socorro de quem não está dentro do nosso espectro religioso. Nós não entendemos a língua da nossa cultura. Nós não entendemos o grito de socorro que está no meio do nosso samba, do nosso cinema, do nosso teatro. Nós não entendemos o clamor de um povo que precisa de Deus e nós não conseguimos falar essa língua. Nós nos fechamos dentro do nosso império. E quando falamos, quando dizemos que estamos evangelizando, estamos falando do nosso império, da nossa denominação, do nosso líder poderoso, estamos falando do nosso alcance, da quantidade de igrejas que temos, estamos falando da nossa torre de Babel. Ou quando vamos dar testemunho,
Vem aqui testemunhar de Cristo. Ninguém vai lá dizer, Jesus Cristo é o Senhor e o Messias, Ele é Deus da terra. Testemunho é, esse aqui é meu carro, essa aqui é a casa que eu comprei, isso aqui é o império que eu construí, isso aqui é o dinheiro que eu ganhei, a empresa que eu inaugurei. Todo mundo mostra a sua torre. E é por isso que o mundo caminha para o fim, porque as profecias vão se cumprir. Porque Babel tomou os homens. E mesmo no meio religioso, eles estão preocupados com o seu ventre e com os seus impérios. Se dizem cheios do Espírito Santo. Mas a única coisa que não fazem é falar das grandezas de Deus. Porque quando o Espírito toma alguém, qualquer língua que eu falo para dizer que Ele é Senhor. Porque esse é o único fruto que eu dou. Porque eu estou ligado a essa videira. Portanto, nós, Igreja de Cristo, precisamos dobrar os nossos joelhos para dizer, Espírito Santo que habita em nós. Porque agora nós vivemos na época do seu Espírito. Quando eu te conheci, Jesus, eu já não te vi em carne e osso, eu não vi você subindo. Eu já te conheci como Espírito Santo. O Jesus que eu conheci era em Espírito, já não era mais em carne e osso. A época que nós vivemos é do Espírito. Quando eu recebi a Cristo, eu recebi o seu Espírito. Me perdoa. Porque eu tenho falado só o meu próprio idioma. Eu só me dou bem para as pessoas que falam a língua que eu falo. Eu só me ajunto com gente que elogia o que eu quero ser elogiado. Eu só gosto de pregações que falem aquilo que eu quero ouvir. E eu só gosto de igrejas que me dão aquilo que eu quero para que eu possa testemunhar. Quando você serve a Deus pelas coisas que Ele te dá, você não serve a Deus, você serve a você mesmo. Quando eu engrandeço a Deus, Ele é alvo da minha devoção. Quando eu começo a engrandecer as coisas que Ele me deu, Ele é apenas um coadjuvante para me fornecer o que eu quero, para me fornecer os materiais de construção para a minha própria torre. Tem música, tem louvor e tem Bíblia. Só que o eixo da vida da igreja foi deslocado para o seu próprio ventre. Babel engoliu a gente outra vez. Voltemos a ser igreja e a proclamar as virtudes de Cristo aonde nós estivermos. E que Deus nos abençoe.